Meus amores, estou de volta à TVI de Casa Nova, agora com o programa Em Casa. Não vou mentir, viu? Estava morrendo de saudade de vocês. E todos os domingos às 9h30 da manhã estaremos aqui com um programa inédito e durante a semana em horários alternativos, tá? Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela audiência, e você pode nos acompanhar pelo canal 3 da TV Cabo ou pelo nosso, acesse aí o nosso portal tvi.tv.br, que você vai assistir a TVI em qualquer lugar do mundo, tá? O programa Em Casa é um programa de variedades, onde estaremos abordando vários temas, também curiosidades, levando muita informação até você aí de casa. Afinal de contas, estamos em casa, né? E hoje o programa está bem recheado, tá, gente? Hoje estarei recebendo aqui o assunto que está em evidência é sobre o incêndio. Recentemente também aconteceu esse incêndio aí em São Paulo, infelizmente, né, que teve vítimas. E o programa convidou o subtenente Azevedo e também o aspirante Danilo para falar um pouco sobre esse assunto e passar dicas valiosas aí para você de casa. Também estarei recebendo, hoje é dia das mães, 13 de maio, uma mãezona aqui maravilhosa, que é conhecida como Mãe Lourdes, Vó Lourdes, a Lourdes Calazans, que estará aqui falando um pouquinho desse desafio de ser mãe. Ela tem 79 anos, vai falar um pouco sobre o seu cotidiano, sobre a sua rotina, sobre a criação de antigamente, né? E a criação de hoje também. Vamos conversar, bater um papo legal com ela, tá? E voltando aí no assunto incêndio, bombeiro, quando você pensa em fogo, pensa logo em bombeiros, né, gente? Para apagar esse fogo. Então, você sabe como surgiu a palavra bombeiro? O nome bombeiro veio de onde? O que significa? É isso que você vai conferir agora no nosso quadro de curiosidades. A profissão dos bombeiros é uma das mais louváveis e importantes do mundo. Esses profissionais se dedicam para salvar vidas e muitas vezes se arriscam para cumprir seus deveres do dia a dia. No Brasil, o Corpo de Bombeiros foi criado em 1856 pelo imperador Dom Pedro II. A corporação não possuía caráter militar no início de suas atividades e somente a partir de 1880 os bombeiros passaram a fazer parte da categoria militar. Em 1915, o Corpo de Bombeiros passou a ser considerado Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro. No Brasil, existem mais de 5.500 municípios e apenas 350 deles possuem bombeiros. O Corpo de Bombeiros atua na defesa civil, prevenção e combate de incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos. O dia 2 de julho... Tá aí, né? Você viu aí, conferiu no quadro de curiosidades como surgiu a palavra, o nome bombeiros, né? Desses heróis que estão aí a todo momento para fazer salvamentos, né? Apagar o fogo, minha gente. Agora, vou bater um papo com o subtenente Azevedo e também com o aspirante Danilo, que estão aqui, né, com a gente no programa hoje para falar sobre esse assunto que está em evidência, que é o incêndio, gente. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui hoje no Em Casa. Ó, gente, sintam-se em casa, vocês estão em casa, tá? Então, fica à vontade para responder. A gente vai fazer algumas perguntas aqui, que são perguntas que o público de casa também gostaria de saber. São algumas dúvidas que a gente gostaria de estar tirando assim, essas dúvidas com vocês, tá? Mas primeiro vamos falar sobre essa profissão tão bonita e tão heróica, né? Que é ser bombeiro. Conta um pouquinho para a gente da história de vocês. Como começou a história no Corpo de Bombeiros? Bem, Gisele, a minha história no Corpo de Bombeiros especial começou no ano de 1998, quando eu tive a oportunidade, por meio de um concurso público, entrar na carreira de sargentos. Então começou vindo, coincidentemente no mesmo período que Itabuna começou a ter também um Corpo de Bombeiros. Então eu posso dizer que eu estou aqui presente praticamente desde o início do Corpo de Bombeiros em Itabuna.
Nossa, muito bom. E o subtenente? Tem uma história até um pouco diferente, né? Eu sou de Salvador e desde 11, 12 anos visitei o Corpo de Bombeiros na Barroquinha e desde lá eu assim, nutri essa vontade de ser bombeiro. E em 97 fiz um concurso, soldado bombeiro, e nem cheguei a trabalhar como soldado. Eu fiz um concurso de sargento, mesmo, inclusive do colega, e aí fui fazer o curso de sargento bombeiro e eu estou até hoje aqui. Sim. Mas era um sonho de criança já, ser bombeiro? Na verdade, o Corpo de Bombeiros à época pertencia à instituição Polícia Militar. Eu tinha até pretensão na carreira de militar, não especificamente do Corpo de Bombeiros. E aqui, na Polícia Militar, entrei no ano de 92. Como natural a gente querer crescer na nossa instituição, foi aberta essa oportunidade para fazer um concurso para sargentos, para trabalhar na atividade fim de Corpo de Bombeiros. Então eu uni o útil ao agradável, militar, crescimento profissional. Entrei sem saber um pouco o que vinha a ser Corpo de Bombeiros, mas hoje abracei essa missão e de coração foi a melhor coisa que eu fiz na minha carreira. Agora eu pergunto, todo bombeiro ele é militar? Ou eu quero entrar na corporação, eu tenho que ser militar ou não? Veja bem, hoje na Bahia, o Corpo de Bombeiros Militar é uma instituição separada da Polícia Militar. Antigamente o bombeiro militar era um policial militar, hoje não mais. Concursos recentes, o cidadão ao entrar na instituição já entra como bombeiro militar, ponto. Nós também temos a figura do bombeiro militar e de um bombeiro que não é militar, que é a figura do bombeiro civil. São pessoas que se aproximam da profissão de brigadista e trabalham em eventos particulares, desde que credenciados pela nossa instituição, o Corpo de Bombeiros Militar. Então, quando a gente fala que a gente entra no Corpo de Bombeiros, a gente, na verdade, está entrando numa instituição militarizada, que é o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Existe a figura do bombeiro civil, que é de iniciativa privada. Agora, dentro do Corpo de Bombeiros, existe várias especializações? Aquático, tem essa parte de vistoria, de festas, eventos. São vários departamentos ou é um só? Nós trabalhamos de duas formas, preventivamente e trabalhamos após o sinistro ocorrer. Quando a gente trabalha de forma preventivamente, a gente cumpre uma lei baiana, já de 2 anos atrás, que atua na prevenção e combate ao incêndio. Então trabalhamos sim de forma preventiva. De que forma é essa? Analisamos o projeto da edificação, a gente trabalha com a vistoria em loco, a gente trabalha embargando um imóvel que não se encontra com aquelas características que a lei exige. Trabalhamos também de forma preventiva por meio de palestras em escolas municipais, sim, em associações de bairros. Trabalhamos também de forma preventiva através de uma educação que é dada às crianças que frequentam o nosso ambiente na caserna, através de um convênio, digamos assim, que temos também tanto com a rede pública como a rede privada, embutindo na cabeça daquela criança como se evitar acidentes domésticos. Trabalhamos com aquela criança de como é a profissão de Corpo de Bombeiros e essa responsabilidade social que ela tem de entender como funciona o Corpo de Bombeiros e divulgar, até mesmo dentro de casa, o que pode ser feito para prevenir o acidente e o papel que o bombeiro militar tem nessa situação. Muito bom, então tem essas palestras. Temos, né? Sim. Agora a pergunta aí para o subtenente Azevedo, né? Em que situação se deve acionar o Corpo de Bombeiros? Porque assim, tem a SAMU. Então, às vezes tem muita essa confusão, SAMU, bombeiros, o que fazer? Qual é a situação mesmo, real, que se deve chamar o Corpo de Bombeiros? Bem, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado, né, pelo telefone 93. Hoje, né, por conta de uma central única, ligando 190, por exemplo, também é acionado o Corpo de Bombeiros. Mas, assim, numa situação emergencial, onde você tem bem diversificado, né, o nosso serviço, embora as pessoas pensem que a gente só apaga o fogo, né, apaga o incêndio.
mas não é bem assim. Nós temos situações hoje, por exemplo, que é uma ocorrência corriqueira, né, enxameação de abelhas, e às vezes numa escola, né, na frente de uma casa, num veículo, e aí a gente vai lá para fazer a captura da forma adequada, levar para um local adequado, né, situações de acidentes de trânsito, embora nós tenhamos o SAMU, às vezes o SAMU necessita do Corpo de Bombeiros, assim como o Corpo de Bombeiros necessita do SAMU. Fazemos atividades parecidas, mas não iguais. Então, o atendimento pré-hospitalar realizado pelo bombeiro, de imobilização, de uma condução segura, a gente faz isso. Mas, quando se tem um problema que é necessário, né, digamos assim, um procedimento, né, mais invasivo, então utilização de oxigênio, entubar o paciente, fazer uma cirurgia no local do acidente, então o bombeiro não faz, o SAMU, né, tem um pessoal preparado para isso. Então, quando acionar o SAMU, o Corpo de Bombeiros, num acidente, por exemplo, você pode ter um acidente de veículo onde o SAMU vai fazer a atividade que é o socorro das vítimas, mas em algumas situações a vítima está presa, né, enclausurada no veículo, e a gente vai lá para poder fazer esse desencarceramento, utilizar equipamentos para poder cortar a ferragem. Então, tem essa diferença entre os serviços. Mas, em si, né, combate a incêndio, a gente geralmente vai, né, com uma viatura específica. Então, o ideal é que as pessoas, quando chamem o Corpo de Bombeiros, quando solicitarem o Corpo de Bombeiros, realmente expliquem o que está acontecendo para a gente saber exatamente qual viatura mandar, o efetivo ou até mais de uma. Então, o número adequado, 193, acionar no sentido de emergência, em situações onde coloca em risco a vida da pessoa, às vezes até coisas, entre aspas, simples, né? A gente tem uma pessoa onde ela não pode sair, né, por si só. Então foi trabalhar na altura, se sentiu uma dificuldade, às vezes acontece e aí não consegue sair daquele local. É melhor que chame o Corpo de Bombeiros, que a gente consegue, através de equipamentos, pessoas treinadas, fazer um resgate dessa pessoa de um local de difícil acesso, por exemplo. Sim. Tem casos também de pessoas, né, que tentam o suicídio, vão tentar o suicídio em pontes, em prédios. O bombeiro ele tem que ser um pouquinho psicólogo também, né? É verdade. Recentemente, por exemplo, eu fui numa ocorrência até inusitada. Um cidadão, né, ele estava alcoolizado e ele foi, assim, alguém fez uma chacota, uma brincadeira com ele, né, e ele acabou pulando da ponte ali no bairro Conceição. E nós fomos com a embarcação, né, para poder buscá-lo, só que com muitas baronesas, percebeu-se que ia haver uma demora para chegar ao cidadão, ele poderia não suportar e afundar. Então foi feito rapidamente um rapel, inclusive foi eu que fiz essa amarração, e junto com outro colega desci, acessei o cidadão, fiquei com ele até o tempo da embarcação chegar para poder ele ser socorrido. Então, assim, são várias situações. Essa questão de tentativa de suicídio também me remete a outra situação que foi interessante. Um cidadão subiu numa torre de telefonia, salvo engano, e aí ele chegou a um determinado momento que disse: eu quero um padre. Então a gente arrumou um padre, era um bombeiro. Sim. Aí, não, agora eu quero um advogado aqui, o advogado Bombeiro. foi o nosso colega aqui. Que foi o aspirante Danilo. Então foi caracterizado, né, paletó e tal, para poder resolver e defender o cidadão e tal, etc. Eu quero aqui a televisão. Então chegou alguém, né, com uma câmera, nós tínhamos, né, temos câmera e tal, e aí fez todo aquele trabalho, aquela encenação, e depois a gente conseguiu convencê-lo a sair, né, sem maiores problemas. Então, na verdade, a gente trabalha de maneira diversificada e às vezes tem que criar situações para poder salvar. São heróis, são atores também, né, ensinando ali. Verdade. É isso. Então, a gente vai continuar esse papo no próximo bloco, porque eu vou para o intervalo comercial, volto já, um minuto só, não sai daí não. Estou de volta aqui no segundo bloco do programa. Para você que ligou a televisão agora, estou aqui batendo um papo maravilhoso, tá, com o subtenente Azevedo, também o aspirante oficial Danilo, eles que fazem parte do Corpo de Bombeiros aqui de Itabuna, que estão passando aí dicas valiosíssimas
para você de casa. A nossa repórter Adriana Alcântara esteve lá no Corpo de Bombeiros, fez uma entrevista maravilhosa e é o que você vai conferir a partir de agora. Olá, Gisele. Olha só, nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros de Itabuna para falar, você, dona de casa, relatar um pouco mais sobre o dia a dia desses guerreiros que têm uma profissão maravilhosa, porém um tanto arriscada. Então, do nosso lado, nós estamos aqui com o subtenente Azevedo. Ele que daqui a pouco vai fazer treinamento com o pessoal, a gente vai acompanhar tudo de perto, viu, subtenente? Conta pra gente o que é necessário para ser bombeiro. Bem, na verdade existe o concurso, né? Concurso público do Estado, onde hoje é direcionado. Se você quer ser bombeiro, você faz um concurso específico para entrar na corporação, né? Como soldado ou como oficial. Então tem os dois tipos, né? Digamos assim, de entrada na corporação. Um é em nível de vestibular, vamos colocar assim, e o outro um concurso público, né, voltado para as pessoas que têm o ensino médio. Então é só ficar ligado. Nós temos agora, por exemplo, em vários núcleos, né, do Corpo de Bombeiros da Bahia toda, núcleos de formação. Nós temos chegando aí cerca de mais de 700 homens para nos apoiar. Né, estamos esperando, eles vão ter mais ou menos aí um ano, né, de preparação para depois ser distribuído nos quartéis da Bahia. E nós estamos esperando aqui uns 12 para fazer um treinamento como a gente vai aplicar daqui a pouco. Então, acima de tudo, concurso e coragem. Verdade, verdade. Então, assim, chegando aqui no Corpo de Bombeiros, além de ter passado por um curso de formação, onde vai ver diversas disciplinas, né? Aqui a gente mostra a realidade em si e ele não deixa de estar treinando e se capacitando diariamente. A gente percebeu que existe uma certa padronização em vocês, o cabelo tudo curtinho, a barba sempre feita. Faz parte do Corpo de Bombeiro? Faz sim, né? Nós somos um órgão militar, né? E dentro dessa questão de órgão militar, tem assim como base a hierarquia e a disciplina, né? A apresentação pessoal nossa é uma situação que é cobrada, até porque assim, como é que a população vai aceitar, né? Chegar um bombeiro lá com a barba por fazer, né? A gente tem que estar num padrão realmente que as pessoas tenham confiança, como realmente tem. Quando o bombeiro chega, né? E graças a Deus nós temos essa situação de ser a instituição que é aquela que é de maior confiabilidade, né? No mundo inteiro. Então, quando se chama o bombeiro, sabe, vai chegar uma pessoa que vai resolver o meu problema. Embora a gente seja também ser humano, tenha as nossas dificuldades, mas com o aparato que nós temos, com o treinamento que nós temos, a gente vai lá para tentar resolver aquilo que é chamado. Ok. Ô subtenente, conta pra gente quais são as atribuições do bombeiro, porque muitas vezes as pessoas acabam confundindo o Corpo de Bombeiro com o SAMU. Então conta pra gente em que situação a pessoa verdadeiramente tem que chamar os bombeiros. Bem, nós somos um grupamento, né, que estamos aqui dioturnamente, 24 horas de serviço. E aí, para várias situações. Agora, por exemplo, eu soube que nós tivemos um chamado aqui para um extermínio de marimbondos, né, numa escola. Então, assim, parece ser uma coisa boba, mas imagine aí, você num ambiente escolar, né, uma casa de moribundos, onde a informação que tivemos é que jogaram pedra e aí a aula acabou sendo interrompida por conta disso. Mas imagine uma criança que picada por um inseto, sendo alérgica, e a situação agravar. Então nós temos uma equipe aqui, roupa adequada e tal, etc, para fazer o extermínio desses insetos. Em situações como a abelha, por exemplo, a gente tem o cuidado de não exterminar. Então temos toda uma técnica e material para poder capturar essas abelhas e levar para a CEPLAC, por exemplo, que eles têm lá, né, o apiário, onde a gente deixa o material e traz uma caixa nova para fazer novas capturas, digamos assim. A gente percebeu uma certa movimentação no dia a dia de vocês. Quantos bombeiros vocês têm aqui nesse Corpo de Bombeiro, subtenente? Bem, nós temos cerca de 80 bombeiros, 84, né, salvo engano. E aí o que acontece? Isso é dividido em prontidão e administração, embora nós sejamos bombeiros. Então, o pessoal que trabalha na prontidão está aqui 24 horas para qualquer tipo de emergência. Então, assim, acidente de trânsito e tal, a gente sai para poder fazer, né, o atendimento. Se tem um problema desse que eu lhe relatei há pouco instante, nós saímos para fazer o atendimento. Se tem uma situação de incêndio e vegetação, somos nós. Incêndio em residência, estabelecimento comercial, etc., somos nós. Sem falar que o Corpo de Bombeiros também se preocupa, né, na questão social. Nós trabalhamos hoje com um projeto que é chamado de Bombeiro Amigo do Peito,
onde nós fazemos coleta, né, de leite materno, né, o leite humano, para poder deixar o banco de leite humano de Itabuna com o estoque adequado para atender as crianças, os bebês, os recém-nascidos, na realidade, que necessitam desse leite humano, porque por algum motivo a mãe não está conseguindo fazer essa amamentação. Então, assim, parece também que não é um serviço nosso, mas nós trabalhamos com a essência, né, que é a vida. Então, toda forma que a gente puder fazer para proteger uma vida, a gente vai estar atuando. Seja essa vida, né, de uma pessoa, de um animal, né, ou de uma vegetação, da planta, etc. Então, a gente está aqui para servir. O nosso lema, por exemplo, vidas alheias, riquezas a salvar. Lindo. Pronto. Lindo mesmo. Você se preocupa também com esse lado social, né? As adequações aqui, as instalações, elas são adequadas do Corpo de Bombeiro aqui, subtenente? Sim, eu considero adequada. Nós temos alojamentos para os bombeiros, né, masculino, aqui dividido em até graduações, né, por conta de termos essa hierarquia. Material, a gente tem material para salvamento aquático, salvamento terrestre, combate a incêndio, salvamento em altura. Então estamos equipados, né, para qualquer tipo de ocorrência nesse sentido e treinando, como vocês vão ver daqui a pouco, para esse tipo de ocorrência. Olha, vocês atendem aqui na cidade de Itabuna. Além de Itabuna, vocês atendem em que outras cidades? Bem, eu assim não vou relatar cidade por cidade, senão a gente vai tomar o programa todo. Mas nós temos 27 municípios, né, que estão sob nossa responsabilidade. Então nós estamos aí desde Aurelino Leal, Ubaitaba, Ibicuí, estou colocando até os extremos, né? Chegando assim um local que eu considero distante, que às vezes a gente tem um determinado trabalho assim para chegar por conta de trânsito, pegar BR, já lá para São José da Vitória, adiante, né? A gente vai para Mascote e etc. Então são várias cidades. Infelizmente, né, por conta de serem cidades distantes, mais de 100 quilômetros de distância, esse raio acaba atrapalhando no tempo-resposta, que é a chegada rápida do bombeiro. Então, assim, o incêndio consome as coisas muito rápido. Então, o meu deslocamento de Itabuna até uma cidade com mais de 100 quilômetros, com certeza o fogo já pode ter destruído muita coisa. Por conta disso, a gente trabalha muito com a questão de fiscalização. Nós temos um setor específico para fazer fiscalização em casas comerciais, shows, etc., que é o serviço, né, pessoas específicas da atividade técnica que faz essa fiscalização nesses municípios. E além disso, a gente trabalha também em ações preventivas. Então, assim, se uma escola, né, pública ou alguém chama o bombeiro para falar sobre combate a incêndio, primeiros socorros, etc., a gente faz, né, não faz um treinamento, mas a gente já faz uma palestra voltada para a prevenção, porque a maioria dos problemas que acontecem são acidentes domésticos. Então, crianças que brincaram com fogo, crianças brincando sozinhas, deixando sozinhas em casa, pessoas, né, que assim às vezes negligenciam determinadas normas de segurança por não conhecer. Então, a gente leva essas informações para evitar vários problemas. Você falou em relação ao deslocamento, essa questão do trânsito. O trânsito está contribuindo com vocês para que vocês façam o seu trabalho? Bem, nós temos uma situação, né, dentro da cidade de Itabuna, eu coloco, por ser, né, nosso local, nossa sede, né, que as pessoas às vezes escutam a sirene do bombeiro, né, e elas têm dificuldade em saber para que lado vai e como fazer. Na realidade, a gente muitas vezes precisa, né, que seja dado passagem para que a gente consiga passar rapidamente e chegar o mais rápido possível no local da ocorrência. Então é uma questão de educação, né, no trânsito, né, e de cultura no trânsito, e das pessoas atentarem que se a gente ligar uma sirene, né, está numa velocidade já um pouco diferenciada para poder chegar em algum local, a gente não faz isso assim à toa, não faz isso para simplesmente deslocar para uma situação administrativa, por exemplo. Não, a gente está indo para uma emergência. Se está nessa condição, o ideal é dar passagem para que a viatura passe. A nossa viatura, algumas são muito grandes, né? Eu sei que é complicado, mas quanto mais rápido a gente chegar, melhor vai ser o atendimento, com certeza. Tá aí, belíssima reportagem aí da Adriana Alcântara, né, com o subtenente. E o trânsito de Itabuna é um problema, né? Não obedece a sirene, mas tem também aqui avenidas que são bem estreitas, não tem condições do motorista dar essa passagem para a sirene.
acontece. Mas tem casos que tem como obedecer a sirene do carro dos bombeiros, não é? Sim, tem sim. Quando a gente fala que os motoristas de Itabuna poderiam melhorar essa fluidez de nossas viaturas, a gente compreende também que existe essa limitação das próprias vias. Mas o que é natural até acontecer é vidros levantados, seja por violência, seja pelo calor, o ar-condicionado, o som dentro do carro está alto a ponto de atrapalhar que o motorista não nos veja, não nos ouça. Então isso contribui também para a demora do nosso tempo de resposta. Isso é notório em Itabuna. Poderia ser melhorado isso por parte do motorista, assim, independentemente da dificuldade da via. Verdade. Assim, uma pequena estatística, né? As ocorrências aqui em Itabuna, de 2016 para 2017, vamos pegar mais um pouco, 2015, 16 e 17. Como é que está esse percentual? Subiu muito as chamadas para o Corpo de Bombeiros? Olha, nos últimos anos, naturalmente, ele subiu um pouco. Essa estatística houve uma subida, mas é importante ressaltar que no ano de 2016 tivemos aproximadamente 900 atendimentos do Corpo de Bombeiros. Sim. Tá? No ano de 2016. No ano de 2017, diminuímos um pouco mais. Mas é importante salientar que também no ano de 2016 aumentou nossa prevenção. Trabalhamos mais com vistorias, trabalhamos mais com análise, trabalhamos mais com palestras. Consequentemente, tivemos uma pequena diminuição em ocorrências que não foram de forma violenta, como incêndio, como acidentes automobilísticos, mas incêndios de pequena monta, incêndios em vegetação, tivemos uma pequena diminuição. Certo. Falando em prevenção, prevenção é fundamental. Estávamos conversando antes aqui, no intervalo do programa, sobre esse incêndio que aconteceu aqui no shopping Jequitibá, aqui em Itabuna, ali na área de alimentação. E o aspirante estava explicando para a gente quanto é importante essa prevenção, não é, aspirante? É verdade. Nos últimos anos, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, por meio de nossa Assembleia Legislativa, foi criada uma lei de prevenção a incêndios. E determinados imóveis, tanto na Bahia quanto em Itabuna, têm atendido essa prevenção. De que forma? Imóveis como, por exemplo, o shopping center, lojas de um modo geral de grande porte. Há uma determinação dessa lei da figura do brigadista. Há, por determinação dessa lei, mecanismos de proteção para que não exista um incêndio ou que diminua a incidência desse incêndio através, por exemplo, de extintores, através de sprinters, através de para-raios, através de água depositada. Então, o que ocorre? Tivemos essa situação específica do shopping nos últimos dias, onde o início foi debelado logo pelo brigadista. O mecanismo de prevenção funcionou através do chuveiro de água. Chegando depois o Corpo de Bombeiros na figura do 4º GBM, no local já tivemos essa situação debelada desde o início. Não houve aquela necessidade maior, houve do Corpo de Bombeiros de Itabuna, mas não tão grande como deveria se não tivesse essa prevenção. Então, é fundamental, né? Com certeza. Essa prevenção. Ainda é aquela velha máxima, prevenir é melhor do que remediar. Prevenir, é isso. Então, eu vou para um intervalo comercial, volto daqui a pouquinho, batendo esse papo aqui com o subtenente Azevedo, também com o aspirante Danilo, falando sobre esse assunto que está aí com certeza em evidência, que é o incêndio. E no próximo bloco vamos passar aí várias dicas para você aí de casa. Vou para o intervalo, volto já já, um minuto só. Estamos de volta aqui no terceiro bloco do programa. Estamos falando sobre incêndio, né? Resgate, incêndio. A gente lembra logo dos bombeiros, né? Então, aqui comigo está o
subtenente Azevedo, também o aspirante oficial Danilo. Estamos batendo esse papo aqui sobre incêndio, como prevenir, dicas para você aí de casa. E falando dicas de casa, né, já vamos começar falando sobre essas tomadas, o incêndio em casa, o que ocasiona essas tomadas sobrecarregadas. A gente vê muito, né, gente? Lá em casa mesmo, eu costumava, né, até acontecer um episódio sobrecarregar essas tomadas. Mas o que fazer quando começa a pegar fogo naquelas tomadas? E o disjuntor também tem casos, aspirante, que o disjuntor ele não desarma, fecha o curto e não desarma. O que fazer no momento desse? Tensão. Bom, como você falou, antes de mais nada, a gente deve procurar um eletricista para dar uma olhada de forma preventiva de como está o nosso sistema elétrico. Ponto. Sim. Ponto 2, cumprir aquilo que é colocado nos objetos à venda, seja televisão, seja um aparelho de som, seja o computador, e obedecer especificamente às regras. O quê? Não colocar excesso de tomadas num determinado local específico. Evitar a utilização de benjamins, ou como a gente conhece aqui na Bahia, T's, não haver uma sobrecarga de energia. Mas acontecendo sim, o pior, o curto-circuito, é natural que o disjuntor venha a desarmar e automaticamente impedir aquilo de ocorrer. Mas caso ocorra, o importante é não jogar água. Se atentar com a situação, sair de dentro de casa, tirar determinados objetos, ligar o 93, já chamar o bombeiro para que tenhamos um tempo-resposta rápido e possamos impedir que algo maior ocorra. Isso já aconteceu, inclusive comigo, o interruptor foi acender a luz e aí deu aquele pipoco e começou a pegar fogo no fio. E foi subindo e estava em cima assim, de uma bancada, começou a pegar fogo em tudo que estava em cima da bancada, começou a pegar fogo e esse fogo subindo em toda a fiação. Primeiro momento, pensei em pegar uma blusa, um pano, sei lá, e de repente tentar apagar esse fogo. Também pensei em jogar água, passou milhões assim de coisas pela cabeça, né? Mas depois que me atentei que a luz o disjuntor não tinha desarmado, eu não fui, porque eu falei, poxa, eu vou morrer eletrocutada nesse negócio, se eu jogar, pode acontecer, né? Pode sim, provavelmente ocorrerá. Uma descarga elétrica. Uma energia elétrica ali, numa tomada exposta, num fio em curto, ao fato de você jogar água, simplesmente a água é uma ótima condutora elétrica, você com certeza irá tomar um choque elétrico, ou até pior, né? Pode acontecer, com certeza. Agora, mito ou verdade? Estou cozinhando, a panela de repente começa a pegar fogo. Se eu jogar água nessa panela, o que pode acontecer? Vai apagar esse fogo ou vai aumentar? Na realidade, eu até respondi esse questionamento, porque eu já vi situações, inclusive aqui em Itabuna, de queimar a cozinha inteira. E a pessoa se queimar por conta de chegar na fritadeira que pegou fogo e jogou água, né, naquele óleo. Existe isso não aqui no país, né, que a gente trabalha com classes, né, A, B, C e D, mas para esse tipo de combustível, né, é utilizada a classe K, que não é da nossa norma brasileira. Então, assim, quando a gente utiliza, que seja, sei lá, 10 ml de água no óleo, aquilo ali pode transformar, né, num grande incêndio. Vamos colocar como se fosse uma pequena explosão, de tomar aquele ambiente, a pessoa inclusive pode se queimar. Então, a coisa mais certa a se fazer, pegou fogo na frigideira, na panela, pegar uma tampa, alguma coisa que possa cobrir e aquilo ali vai cessar. Então seria o ideal, com o devido cuidado, claro, porque está pegando fogo, chegar próximo é complicado, mas em si, se conseguir desligar, né, o fogão, se conseguir cobrir, é o abafamento que realmente vai fazer com que cesse aquele fogo. Jogar água só vai piorar. Sim. Ainda falando sobre esses acidentes domésticos, né? No caso, a cozinha incendiou, está pegando fogo. A porta da cozinha está fechada. Abrindo essa porta, eu quero saber se é mito ou se é verdade, né? Abrindo essa porta, esse fogo, esse incêndio, ele vai se espalhar ou entrando aquele vento vai apagar o fogo e vai ficar tudo de boa ou não? Veja bem, essa situação específica da cozinha pegando fogo.
Vamos lá, o que geralmente ocorre não se trata ainda da questão de fogo, mas o simples vazamento do gás, Sim. do GLP, que é muito importante. A dona de casa está ali, começa a sentir o cheiro do gás na sala. O que acontece? Ela levanta, vai dar uma checada naquilo ali. O que é interessante acontecer? Quando se fala no gás vazando, é chegar, não acender nada. Porque ainda existem pessoas que, pelo simples fato de estar cheirando a gás, acende um fósforo. Para ter certeza do vazamento, que não pode ocorrer. A pessoa, à noite, sentiu o cheiro do gás, desloca para a cozinha, o ambiente está fechado, liga a lâmpada. Bom, a regra é básica. Se tiver tudo desligado, permanece desligado. Se tiver tudo ligado, permanece ligado. Não desligue ou não ligue. Não faça esse movimento. De bate pronto, a dona de casa já conhece a sua residência. Abra as janelas, abra as portas. Com isso, o que acontece? Chegará o oxigênio, entrará o ar, o gás deixará de estar no ambiente confinado e depois ela desloca para o seu fogão, dá uma checada. Pode ter sido uma boca deixada aberta, pode ter sido um rompimento daquelas mangueiras que ainda são de plástico, que não é o correto. Então existem inúmeras situações que podem ocorrer. Quanto a um incêndio já assim no local, o que a gente diz? Em virtude da chama que está ali dentro, a falta de oxigênio já reinante no ambiente, não se deve abrir uma porta. Você tocou na maçaneta, sentiu que ela está quente, você tocou na porta, percebeu que ela está quente, não faça isso. Com certeza já deve ter ligado para o bombeiro está chegando. Nesse momento eu indico, saia de casa. O bombeiro vai chegar e vai amenizar o problema que já existe ali. Sim. É porque já é automático, né? Sim. Você sentiu aquele cheiro, tá tudo escuro, você vai ligar a luz para poder ir lá ou desligar algo que você deixou ligado ali, o fogão de repente, Sim. e tá escapando tá tendo aquele vazamento de gás. É automático você acender logo a luz. Então, não façam isso. Não façam Não. isso, porque com o ambiente fechado, o acúmulo de gás ali, a partir do momento que você liga ou desliga uma lâmpada, você está criando um centelhamento. É o que é necessário para ver o início do incêndio, por meio até que seja de uma explosão. Agora sim, tem um incêndio, a casa pegou fogo e tem pessoas lá, estão lá dentro da casa, não tem como sair. E já chamou os bombeiros e vai levar um tempo para chegar. O que é que essas pessoas podem fazer? Bom, nós temos hoje uma grande situação que é perigosa, que é a situação de segurança. Nós temos grades nas janelas. Mas o importante nessa hora, se não pode sair pelas portas, é sair sim pelas janelas. Tá? Não deixa de ser interessante essa rota de fuga. Agora também temos aquelas situações de apartamentos, em Sim, prédios, prédios. claro. A única coisa que a pessoa com certeza não deve fazer, porque está numa altura, é pular a janela. Corra para as escadas, jamais para o elevador. Porque hoje as escadas já têm aquelas portas contra fogo. É um ambiente mais saudável de um prédio hoje, são as escadas. Porque vai ser a rota de fuga de todas as pessoas em todos os andares descendo. O elevador não é o correto, porque o elevador é um local onde as chamas, a fumaça, elas irão deslocar de um andar para o outro. Sem falar que o elevador naturalmente, ele trava durante uma situação como essa. Sim. E a pessoa, além de estar fugindo de um incêndio, vai estar preso dentro de um elevador. Nós temos assunto aqui, acho que uns 3 programas ou mais, viu? Porque é muito bom deixar aí o pessoal de casa bem informado, Sim. né? E a prevenção, gente, prevenção é tudo. Mas o subtenente, né, nos dias lá dele no quartel, ele também compõe, tem esse lado artístico. Ele estará aqui no programa de Raquel Rocha, mostrando, não falando sobre a profissão de bombeiro, mas sim esse lado artístico dele com a música. E eu vou pedir aí o subtenente que dê uma palhinha pra gente numa canção. Vamos descontrair um pouco, momento de descontração um pouquinho. Eu não vou deixar sair daqui sem dar essa palhinha pra gente, né? Fala um pouquinho dessas músicas, dessas canções que o senhor compõe lá no quartel. Então, na verdade, assim, por conta de várias ocorrências, várias situações, eu gosto, né, de estar escrevendo, compor. E recentemente aconteceu de procurar alguém para cantar e como não achei, acabei eu mesmo cantando, né? E aí
tem muitas coisas voltadas realmente para o serviço, e tem coisas que não, coisas sobre o amor, sobre coisas que eu vejo no dia a dia. Até teve uma situação, né? Conversamos antes sobre um Isso. programa, né? Olá, Bruna. No YouTube. E aí, por conta de estudo, tem uma Bruna do YouTube que fala sobre direitos autorais e tal. Ela tem uma editora de música. E eu gosto muito de estar estudando. E toda vez que ela abre o programa, na maioria das vezes, ela fala olá! Sim. E aí um dia eu cheguei em casa, que é até uma constante, chegar em casa, é dia de terça-feira, que ela coloca os vídeos, posta os vídeos no YouTube. E aí eu estou escutando, né, na minha cama. E aí a esposa meio que zangou. Quem é essa que fica dizendo olá toda hora pra você? E aí surgiu a música, né, que chama Bruna do YouTube, né? Toda terça-feira, quando chego do trabalho, ligo meu notebook, deito na minha cama, só pra ver a Bruna do YouTube. Minha mulher já está injuriada e morre de ciúme quando escuta o olá da Bruna do YouTube. E eu não perco esse compromisso por nada desse mundo, porque eu sou compositor, ela me explica tudo que eu preciso saber, que eu preciso entender, porque eu quero viver de música um dia. Então assim, vou me aposentar, quero fazer, Pretende viver de música um dia. É o sonho É bom das demais, pessoas. né? Um sonho. Mas é isso Mas aí, tá aí, linda a canção, sua autoria, né? minha autoria. E no quartel também tem os dias, né, que está lá Tem. compondo. Essa composição foi feita lá? Essa não, né? Particularmente foi em casa, né? Mas no quartel, por exemplo, tem uma música chamada Anjos Sem Asas. Então fala assim, Anjos Sem Asas, 24 horas de plantão, sirenes cortam a madrugada, luzes piscam na escuridão, aí a toda velocidade, tempo-resposta, hora de ouro, driblamos a morte. Aí tem uma parte interessante que fala das profissões que lidam com a emergência. Então, machados cruzados, lamparinas acesas, bastão de esculápio, estrela da vida. Então, enfermeiros, médicos, bombeiros, todos que estão engajados nessa situação de salvar vidas. Então, Tá aí, os verdadeiros heróis. Quero agradecer ao subtenente, também ao aspirante pela presença aqui no programa. Foi um programa, né, bastante rico aí nessa questão de incêndio, prevenção também. Então, para você aí de casa se prevenir, muito obrigada. Eu que agradeço Obrigado. a oportunidade, tá bom? O quarto grupamento estará sempre de portas abertas à comunidade e a vocês em especial aqui da emissora. Obrigada. Muito obrigado. Então, vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco estarei de volta com o quarto e último bloco do programa. Hoje, Dia das Mães, e tem aqui uma mãezona comigo para fazer uma homenagem aí para todas as mamães. Vou para o intervalo comercial, volto já já. Não sai daí não. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa. E nesse bloco, né, o quarto bloco, vamos falar sobre as mamães, esse ser tão sublime. E hoje, 13 de maio, Dia das Mães. Então, trouxe aqui uma convidada super especial, que é a Lourdes Carvalho, mais conhecida como Vovó Lourdes, também Mãe Lourdes e mãe de muitos. Ela que mora ali no Vila Azara, vai falar um pouquinho como foi a criação dos filhos, como é ser mãe para ela, tá? E também com o Pablo, que vai recitar uma poesia lindíssima aqui para o Dia das Mães. Eu vou iniciar logo com o Pablo, né, falando essa poesia, fazendo essa abertura maravilhosa, e em seguida vou bater esse papo gostoso aqui com a vovó Lourdes. Pablo, seja bem-vindo ao programa Em Casa. Tá lindo esse cenário, né? Lindo. Olá, muito obrigado pelo convite, né? Olá também, dona Lourdes. Então, o poema é bem curtinho e diz mais ou menos assim. Mãe, teus braços sempre se abrem quando eu preciso de um abraço. Teu coração compreende quando eu preciso de uma amiga. Teus olhos sensíveis se endurecem quando eu preciso de uma lição. Tua força, teu amor
me dirigiram pela vida e me deram, sabe o quê? As asas que eu precisava voar. Nossa, ó, Lindo. emocionante, coisa mais linda a Muito mensagem, bonito, né? muito bonito. E vovó Lourdes, seja bem-vinda ao programa Em Casa. Obrigada. Vamos começar, o tempo da gente ficou um pouco curto, né? É. Vamos falar sobre o que é ser mãe para a senhora. A senhora tem 79 anos, quantos filhos? 3 filhos biológicos e uns 10 de coração, porque tem muitos filhos. Tenho, apesar que 3 mesmo que eu criei, né? Sim. Tenho 3 de coração, que eu a amo como que seja de sangue, De sangue. né? E tem você, que é minha filhona, É. querida, amada. Oh, meu Deus, que emoção. Olha, gente, a vovó Lourdes mora ali no bairro Vila Zara É, e é conhecida como mãe de muitos. é. Mãe de muitos, por quê? Eu chamo de vovó Lourdes, É. os meus filhos, os vizinhos, então todo mundo a conhece. É um coração enorme, muito grande. E para você ter ideia aí de casa, a vovó Lourdes é tão requisitada, tão solicitada, porque ela é dentista, ela extermina ratos. Então, assim, o filho tá com o dentinho mole, corre na vovó Lourdes. É, pra vovó Lourdes. A minha avó também era Fez assim, odontologia, né? É, Odonto, fez odonto. Também surgiu um rato na casa da vizinha. Como é que foi? Surgiu um rato, ela me gritou. E eu, quando eu fui entrando dentro de casa, o rato passou por debaixo das minhas pernas. E eu entrei junto com... Então, junto com a... Eu sei que eu peguei cabo de vassoura, peguei tijolo e consegui matar o rato. Pronto. Ela extermina os ratos também. Então, é um coração de mãe, minha gente. Também sou enfermeira para fazer os curativos. Porque Isso, até enfermeira. a sua filhinha, né? Ô, Lourdes, aqui entrou um espinho, vem tirar. E isso não era só as crianças, como os adultos. Tinha um casal de velho lá na minha rua que quando tinha um espinho, eu fazia dó. Tinha um espinho que ele trabalhava em quintal, limpava quintal, aí guardava o dia todo para de tarde lavar o pé para me tirar o espinho do pé. E com isso eu me sinto mãe da minha comunidade da Vila Zara. Isso. E como é para a senhora ver hoje a educação de hoje e a educação de antigamente, como a senhora educou os seus filhos? E a educação que hoje a senhora já pode ver nos netos também. Vejo. É muito difícil. A gente hoje tem que ser moderno, porque a lei exige, né, da gente que seja um avô moderno, uma mãe moderna, mas foi muito diferente da criação dos meus filhos. Porque meus filhos foram criados, não tinha celular, televisão ainda era branca e preta, né? E então, mas quando era de tarde, a gente não tinha negócio de vou assistir televisão, dava banho, arrumava tudo bonitinho, sentava na porta, todo mundo ficava ali sentadinho, conversando, batendo papo. Se passava um mais velho, a benção seu fulano, a benção padrinho, a benção madrinha, a benção minha mãe. E hoje não tem, né? Isso é verdade. Até hoje meus filhos me dão benção. É verdade. Já os netos, bom dia, vó. Boa tarde, vó. Quer dizer, muito diferente, né? A criação. E a gente não pode... E como mãe de todos, né? É. Muita gente parou um tempinho para prestar uma homenagem à senhora. Pode conferir ali. Que a senhora continue sendo essa mulher guerreira, batalhadora. Obrigada por ter ajudado a me criar, me dado muito amor. Te amo. Vovó Lourdes, uma mãe que não precisa ser nossa mãe de sangue para cuidar de nós. Vovó Lourdes, a nossa mãezona. Beijinho. Parabéns, manhã, por essa homenagem. Estamos muito felizes por a senhora fazer parte da nossa vida, da vida dos nossos vizinhos e parentes, que todos gostam muito da senhora. E a gente só pede a Deus que Ele dê muitos anos de vida, saúde, para que possa estar com a gente, vendo o crescimento dos seus netos, as vitórias dele, como a senhora vive em prol, hoje, não só de nós filhos, mas dos netos principalmente. E essa mãezona, mãe-vó, né, que abraça todos, acolhe a todos, sem medir esforços de nada. Então,
A gente só tem a agradecer a Deus e pedir a Ele que te dê muitos anos de vida e saúde. Tia Lourdes, vim desejar à senhora um feliz Dia das Mães, que a senhora continue sendo essa mãezona carinhosa com todos que convivem com a senhora. Beijo, te amo. Feliz Dia das Mães, Dona Lourdes. Feliz Dia das Mães, vó. Feliz Dia das Mães, vó. Feliz Dia da Mãe, minha sogra. Feliz Dia das Mães, mãe. Nós te amamos. Muito. Ela é sempre meiga, mas quando necessário, ela é brava. E assim é como as mães são. E ela sempre nos dá suporte, dá muito amor. Ela é uma mulher batalhadora e merece muito, muito, muito essa homenagem e muito mais. Essa é a nossa mãezona da rua. Como sempre, é minha tia e minha mãe. Parabéns por tudo, viu? E que te desejo o melhor e que sempre será a melhor e vai ser sempre a melhor mãe do universo. Nem do mundo é, tia Lourdes, do universo. Parabéns por tudo e muito obrigado. Um beijo. Que o palavra de Deus que diz, a mulher sábia edifica a sua casa. E eu vejo mãe hoje com essa mulher sábia. Aquela que se doa, que cuida, que ama, mesmo aqueles que ela não conhece, ela trata como filho. Eu quero dedicar a você, mãe Lourdes, todas as ricas bênçãos do céu, porque você é uma mulher guerreira. É uma bênção de Deus naquelas pessoas que te conhecem e aquelas que vão te conhecer ainda. Que o Senhor te abençoe. Um beijo. Aí essa homenagem que coisa à senhora, linda. que é uma mãezona, mãe de muitos Gisele, muito aqui obrigada. em Itabuna. Quem não conhece em Itabuna, a vovó Lourdes aqui do Vila Zara, todo mundo conhece. Agora tá chegando uma informação aqui que pra mim tem um sorvete. Fala aí direito, não tô ouvindo. Sorvetinho? Como assim? Mas a produção tá falando aqui que tem um sorvetinho pra mim, né? De qualquer forma, solta aí, vamos ver. Mamãe, aqui tá muito gelado, mas feliz Dia das Mães. Eu te amo. Isso é esse, minha gente. Vocês querem me matar o coração, né? Mas eu tô aqui emocionada. Fazendo homenagem à mamãe de sorvetinho gelado. Eu gravar isso tudo. Meu Deus, mas essa é a homenagem. Assim, meu aniversário faz cada surpresa. Que gente. Quando eu me engano, me disse que vão me levar no shopping. Quando eu vejo está uma festa formada. Tá, a senhora merece. Rapaz. É o bom de ser amada, né? E o nosso programa está chegando ao final. Quero desejar aí um feliz Dia das Mães a todas as mamães, né? A todas as mamães, não só aqui de Itabuna, mas de toda a região, todos os nossos telespectadores que nos acompanham aí pelo canal 3 da TV Cabo ou pelo nosso portal, pelo nosso site. Quero agradecer a todos vocês e dizer que ser mãe é assumir de Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Ser mãe é encarnar a divindade na terra. Um feliz Dia das Mães para todas vocês. E beijo, meus amores. Muito obrigada pelo seu carinho e a sua audiência.